Falemos sobre filtros agora. Tal como o NumPy Arrays, que a gente viu que a gente poderia comparar um array a uma determinado valor, a uma determinada condição, séries também vão permitir que a gente faça isso. Então, eu vou pegar aqui as séries que a gente tinha criado anteriormente. Então, vou pegar aqui uma série 1 da vida. Vou copiar ela aqui para baixo, só para a gente reproduzir essas contas aqui com as séries. Eu vou criar uma nova série aqui. Vamos ter a série ter tamanho 10, por exemplo. E aí vamos ver o que a gente está produzindo aqui. Então, essa série de 10 elementos aleatórios. Então, como sempre, eu posso fazer. Olha, vamos ver se a série é maior que zero. Pronto. E aí, o que ele vai me devolver? Ele vai me devolver uma série dessa vez e uma série de valores booleanos aqui. Veja que os índices da série correspondem aos índices da série original. Isso vai ser importante mais para frente. Da mesma forma que nos arrays, em que a gente combina expressões não com a sintaxe do AND e do OR, mas sim com a sintaxe do AND e comercial, com a barra vertical e tudo mais, nas séries vai ser a mesma coisa, lembrando que a gente precisa, né, nesse caso, colocar as comparações entre parênteses para a série funcionar. Então, vou pegar os valores entre 0 e 1. Então, a gente faz aqui série maior que 0, abre fecha parênteses, e série menor que 1. E aqui tem as listas de elementos que estão entre os booleanos, que é onde essa condição é verdadeira. E aí, no final das contas, para filtrar uma série, é a mesma sintaxe que os arrays, né, onde a gente fazia quase como se fosse uma indexação da série pelo filtro, e aí ele vai filtrar a série nos índices onde isso é verdadeiro, ok? Então, o que é importante destacar aqui? Aqui é importante destacar que a gente espera que exista uma equivalência entre a série de booleanos utilizada como filtro e a série sendo filtrada, de tal forma que deve existir um pareamento entre os índices dessas duas séries. Então, por exemplo, se eu fizesse uma série 1 aqui, que fosse uma série qualquer de números, vamos fazer um A-range 10, por exemplo. E aí vamos fazer uma série 2 aqui, que também vai ser exatamente os mesmos elementos, ou seja, o mesmo conteúdo numérico, mas a gente vai fazer os índices desse cara aqui partindo de 10 a 20. E agora, se eu tentar filtrar a série 1 a partir do série 2, por exemplo, colocar a série 2 maior que 5, a gente vai ter um erro aqui. Por quê? Porque os índices desse cara aqui, da série 2, não bate com os índices da série 1. Por mais que elas tenham o mesmo tamanho, né, 10 elementos, e por mais que essa comparação pareça válida a princípio. Agora, é possível você fazer o filtro de uma série em outra, se você, por exemplo, pegar esse cara aqui, e agora a gente trocar os índices para eles serem equivalentes. Aí, ao fazer isso, nesse caso, ele consegue filtrar uma série na outra. Mas você tem que ser cuidadoso, né, ao fazer isso. Porque, por exemplo, se aqui eu invertesse o filtro, os índices da série, então eu estou procurando na série 2 o que é maior que 5, você vê que na série 1 eu estou pegando elementos que não são maior que 5, que são menores que 5. Então, não é aconselhável que você pegue uma série e filtre na outra, mas é uma flexibilidade que você tem, porque no final do dia, o que importa para o Pandas e para o filtro de séries é que existe equivalência entre os índices da série booleana para filtrar a série e a série que está sendo filtrada. Ok? E bom, de maneira análoga ao NumPy, as séries também têm o all e o n, que a gente viu o np.all e o np.n. Nas séries, por outro lado, não existe um pd.all para ser aplicado. O que a gente faz é pegar, por exemplo, a série de booleana, que é o que está resultando aqui, e eu faço, por exemplo, coloco um parênteses, e aí coloco aqui ponto .n, e isso vai me dar o n daquela série de booleanos. Posso fazer a mesma coisa com o all, e ele vai me dar o all da série de booleanos. E da mesma forma, eu posso fazer aqui, por exemplo, trocar esse cara aqui por esse cara aqui,
colocar um N aqui na frente, ele também funciona, ou colocar um np.n aqui na frente, ele também funciona. Mas tem a maneira nativa de fazer isso em séries, que é usando o ponto .n para checar uma série. E além da sintaxe tradicional, a que a gente já viu no NumPy, que a gente já viu no Python, a gente tem alguns métodos adicionais que são interessantes de séries que nos permitem fazer filtros um pouco mais complexos, desculpa. Um desses filtros, por exemplo, é o isIn. Então vamos pegar aqui uma série e a gente vai criar essa série e vamos fazer dela pt.series. Vamos colocar aqui os dados dela, são uma lista. A gente pegar aqui A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Pronto. Criei minha série com todas as letras do alfabeto aqui. Aí o que o isIn faz? O isIn vai checar se existe um determinado elemento dentro da sua série. Então, minha série é essa. Eu vou perguntar, olha, o elemento da série, esse elemento em particular da série, por exemplo, o elemento A, está dentro dessa lista de conteúdo aqui? Vamos supor que a gente esteja procurando as vogais. A, E, I, O, U. E aí o que ele vai me devolver? Vai me devolver uma série de booleanos, onde ele vai checar se um elemento particular daquela série está contido na coleção que eu estou passando aqui para dentro. E aí isso aqui é ótimo, porque eu consigo, como isso aqui é uma série de booleanos, eu posso fazer série, abre colchetes, filtra as vogais dessa série aqui. E para nulos, o Pandas também consegue identificá-los. Então lembra que a gente tinha, por exemplo, o np.isNone, né, para a gente checar se tem um valor nulo ou não. O Pandas também tem esse cara. Então vamos pegar aqui um np.none, 5, np.none, colocar aqui 7. Então eu posso pegar aqui np.isNone série, e você vai ver que ele vai me devolver uma série de booleanos com essa checagem, mas eu também posso fazer série.isNull. E ele também vai me devolver a mesma série de booleano. Mas, por que eu vou preferir um ou outro? Porque lembra o que acontece quando eu tento checar o isNone para none? O que acontece se eu tento checar, trocar aqui por um none, por none aqui. Nesse caso, aqui ele vai sempre converter para números reais, por isso isso aqui sempre vai funcionar. Mas o isNull do Pandas, ele vem de uma função que é do pd. Se não me engano, isNull, que é essa função aqui. E aí aqui eu posso passar none, por exemplo, e ele vai me devolver verdadeiro, que é diferente do np.isNone. Então aqui, nesse caso, ele checa se existe um valor nulo, seja ele not a number ou seja ele vazio, né? E no Pandas, lembra que no NumPy a gente tinha a sintaxe do np.where, né? Que nos devolvia os índices. Ou eu podia usar o np.where para, se for verdadeiro, coloque tal valor, caso contrário, coloque tal valor. No Pandas, essa sintaxe também existe. Então, vou pegar aqui e criar uma série. Criar aqui np.arange10. E aí eu vou pegar a série e colocar um ponto .where. E aqui no caso do ponto .where, o que eu vou passar para dentro é uma condição. E a condição que eu posso passar como uma função lambda, por exemplo, que é o caso mais comum. Então, lambda s maior que 5. O que ele vai fazer? Ele vai passar aqui para dentro dessa condição a série que eu estou utilizando. E aí ele vai checar quais elementos da série são maior que 5. Então, se eu rodar isso aqui, veja o que ele vai me devolver, né? Ele vai me devolver nulo para todos onde a condição foi falsa, né? Caso contrário, ele vai devolver o próprio valor da série, que é a condição padrão. Mas agora, eu posso mudar o comportamento desse cara colocando valores adicionais. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um vírgula e colocar não é maior que 5, por exemplo.
E aí, nesse caso, o que ele vai fazer? Para todos que antes ele estava devolvendo nulo, que é o comportamento padrão, ele vai devolver uma string não é maior que 5. E ele vai criar uma nova série com conteúdo alterado. O que aconteceria se eu colocasse agora um terceiro argumento? Vamos colocar não é maior que 5, vou colocar aqui x, por exemplo. Veja que aqui ele vai dar um erro. Por quê? Porque ele não entende esse novo argumento que eu coloquei aqui. Ele não consegue modificar esses caras aqui pelo comportamento padrão da série, ou por comportamento padrão dessa função. Você vai ver que ele aceita a condição, o resultado, caso a condição seja falsa, e alguns outros parâmetros que eu não vou explicar nesse momento, mas que a gente vai entender com mais detalhes um pouco mais para frente. E essas são as principais maneiras de trabalhar com condições e filtros em séries.